Jocilene, a Maria Jocilene, ela era ex-cunhada de uma filha da Maria dos Aflitos. E ela tinha um relacionamento amoroso com a Maria dos Aflitos anterior ao Francisco de Assis. Esse relacionamento ele era um relacionamento discreto, cada uma tinha sua família paralela, mas era de conhecimento de todos. Não era uma coisa secreta, que era escondida. Inclusive elas saíam juntas, a família da Maria dos Aflitos sabia, o Francisco de Assis sabia, algumas pessoas da família da Jocilene tinham essa suspeita, mas desconfiavam desse relacionamento, então era um relacionamento discreto e que era aceito por todos, certo? Esse relacionamento da Maria Jocilene com a Maria dos Aflitos, ele não foi o pivô desse caso, certo? Apesar dessa história. E eu falei essa questão da relação familiar para vocês entenderem todos os envolvidos e os personagens dessa história, certo? Então, nós tínhamos o Francisco de Assis, que tinha um relacionamento de 5 anos com a Maria dos Aflitos, e o que ficou demonstrado durante as investigações é que os dois tinham um relacionamento muito próximo, de cumplicidade mesmo, certo? O Francisco de Assis, como eu explanei da primeira vez da coletiva, ele odiava os filhos da Maria dos Aflitos. Isso ficou bem claro desde o primeiro momento. Ele os tratava com desprezo, ele restringia alimentos, ele deixava a alguns da família, inclusive sem comida, e ele falava a todo momento para Maria que queria que eles ficassem sós e queria expulsar algum membro da família dentro da casa, como era o caso da Francisca, onde ele humilhava ela. E ele fala em um dos interrogatórios que quando a Francisca foi morar em outra casa foi um alívio, certo? Então, de forma resumida, claro, eu não tenho como ficar explanando aqui horas e horas de investigação, mas o Francisco de Assis, ele falava para Maria dos Aflitos que não gostava dos filhos dela, não falava com nenhum deles, ou apenas com alguns o necessário, e a Maria dos Aflitos continuou com esse homem que odiava os filhos dela até o último momento, certo? Como ela mesmo disse na confissão dela, ela disse que amava o Francisco de Assis. Na última vez que o Francisco de Assis foi ouvido, ele foi perguntado se ele tinha alguma coisa a falar, e ele disse que o que ele queria era a reconciliação com a Maria, certo? Então, para vocês entenderem bem esse caso, a figura da Jocilene, ela era o seguinte: o aparelho telefônico dela e todos os arquivos de nuvem foram completamente esmiuçados, certo? E o que se percebeu era que a Jocilene, ela gostava da Maria dos Aflitos e ela era a única preocupada com os filhos, com os netos e com o que a família comia. Ela tirava do próprio bolso para pagar remédios, alimentos. Todo dia de manhã, a Jocilene saía da casa dela, passava na padaria e comprava pão para tomar café da manhã, como foi no dia que aconteceu o último crime, certo? A Jocilene deixava o filho dela na casa da Maria e ela, no primeiro caso do Ulisses e Miguel, ela passou 3 meses em Teresina acompanhando os 2 meninos. Ela perdeu o emprego cuidando dessas crianças, certo? E ela demonstrava ultimamente, ela vinha demonstrando uma insatisfação com a própria Maria. Inclusive, depois eu posso passar um áudio aqui para vocês de como a Jocilene, no dia 20 de janeiro, 2 dias antes dela morrer, ela falava para uma das filhas da Maria como ela não estava nem aí para a criança que estava em Teresina internada, que era a Gabriela, e foi a última a morrer.